capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós temos a descida do Espírito Santo, também o cumprimento da promessa de Jesus, que disse que iria enviar o Consolador, que seria a própria presença dele no nosso meio, é o Espírito Santo, que é uma pessoa, não é uma força, mas que é também a presença de Jesus, é a presença de Deus na nossa vida. E a descida do Espírito Santo, aqui no início do capítulo 2 de Atos, se dá assim de uma forma espetaculosa, é verdade. Os homens galileus, simples, humildes, começam a falar em línguas estrangeiras. Aqui ainda não é línguas estranhas, que Paulo vai tratar lá sobre isso na primeira e segunda carta aos Coríntios. Mas são línguas estrangeiras, porque em Jerusalém havia pessoas de várias regiões do mundo e que criam na religião dos judeus e que foram para lá, era dia de Pentecostes, daí o Pentecostes, e eles foram ali cumprir as suas obrigações religiosas, e é quando o Espírito Santo toma aquela comunidade formada de 120 pessoas, os discípulos, as mulheres e mais aqueles que criam em Jesus e que permaneceram firmes mesmo depois da morte e ressurreição de Jesus. O fato é que as pessoas são atraídas por aquele reboliço causado pelo Espírito Santo, e é nesse momento que, a partir da metade do capítulo 2 de Atos, Pedro se levanta e começa a pregar. A pregação de Pedro não tem nada engraçado, não tem piada, não tem grandes insights, inteligentes insights, não nos diz nada de um orador capaz, até porque era galileu, era uma pessoa simples, mas que pregou na simplicidade as verdades que as pessoas precisavam ouvir, que elas eram pecadoras e que Jesus Cristo era o Senhor, e que elas precisavam se arrepender dos pecados delas. E no capítulo 2, portanto, no versículo 41, a gente tem o resultado, em que resultou a pregação de Pedro cheio do Espírito Santo. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A pregação simples de Pedro pôde resultar em uma colheita de vidas assim incrível para aquela comunidade tão pequena. Meus irmãos e irmãs, essa reflexão é uma reflexão que nós devemos fazer. Se o Espírito Santo usou ali os apóstolos que não tinham a Bíblia, não tinham o conhecimento que nós temos, não tinham ainda a revelação mais apurada que nós temos, se eles, capacitados pelo Espírito, puderam realizar essa grande obra, olha que lá no meio de Jerusalém, onde estavam os inimigos de Jesus, mas cheios do Espírito Santo, eles impactaram aquelas pessoas. E eu e você, se levarmos a sério o fato de que o mesmo Espírito está sobre mim e sobre a sua vida, se nós abrirmos a boca, e se nós anunciarmos o Evangelho, aquilo que Jesus fez na sua vida, na minha vida, a gente dizer para as outras pessoas que precisam de salvação, que as pessoas estão perdidas, angustiadas, não sabem o que fazer com a sua vida. Se nós dissermos para elas que Jesus é o Salvador, e aquilo que Jesus fez na minha vida pode fazer na vida delas também, o que acontecerá? Eu quero desafiar você essa semana a falar de Jesus para alguém do seu convívio, alguém que você ainda não falou para essa pessoa, há muito tempo você está desencorajado a falar de Jesus, ou você está indiferente que essa pessoa do seu convívio precisa da salvação de Jesus Cristo. Com simplicidade, ore, apenas diga aquilo que Jesus fez na sua vida, aquilo que você crê, aquilo que a palavra de Deus diz, que Jesus é o Salvador, Ele tem vida, vida abundante. Ele é o Filho de Deus, que veio para trazer a vida eterna, veio para trazer para nós a graça, a paz, a alegria que vem do Pai. Eu quero te desafiar a falar de Jesus nessa semana
para alguém do seu convívio. Quero profetizar também um dia abençoado sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.